CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos no ar, com mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, dia 15 de abril de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. E a temporada regular da NBA 2024-2025 terminou no domingo e os confrontos do Play-In estão definidos. Entre os dias 15 e 18 de abril, a partir de hoje até sexta-feira, 8 equipes vão disputar as 4 últimas vagas para os playoffs, 2 em cada conferência. Pela leste, Orlando Magic contra Atlanta Hawks e Chicago Bulls contra Miami Heat. Pela Conferência Oeste, o Golden State Warriors enfrenta o Memphis Grizzlies, enquanto o Sacramento Kings joga contra o Dallas Mavericks. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando na voz de Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Uma excelente terça-feira para você e para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. Mudou. A CBF alterou o horário da partida entre Ponte Preta e Retrô pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Inicialmente, o jogo estava marcado para as 4 da tarde. Mas por conta de um pedido da emissora que detém os direitos de transmissão da Série C, o jogo passou para 5 horas. Lembrando, sem a presença do torcedor. É a estreia da Macaca jogando em casa, sem o torcedor da Ponte contra o Retrô. A Ponte que vai em busca da primeira vitória na Série C. Londrina e Ipiranga fecharam a rodada do Campeonato Brasileiro da Série C ontem à noite. Melhor para o Tubarão, que estreou vencendo por 3-1. Caio, Gustavo França e Cedric fizeram para o Londrina, enquanto Marlone descontou para os gaúchos. E agora o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. O Santos busca um novo treinador para comandar a equipe masculina profissional neste ano. Ontem o Peixe decidiu demitir o técnico Pedro Caixinha, que teve 2 derrotas e um empate nas 3 primeiras rodadas do Brasileirão. Na quarta-feira, os santistas deverão ser comandados pelo auxiliar César Sampaio na partida contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. No mesmo dia, o São Paulo vai jogar com o Botafogo no Rio de Janeiro. O Corinthians vai receber o Fluminense e o Palmeiras visitará o Internacional. Liga dos Campeões, 2 jogos definem os primeiros classificados para a fase semifinal da Champions hoje à tarde. O Aston Villa recebe o Paris Saint-Germain na Inglaterra. No agregado, os franceses venceram por 3-1 no jogo de ida. E na Alemanha, o Borussia Dortmund tenta reverter uma vantagem de 4-0 do Barcelona. Partida que será disputada às 2, às 4 horas da tarde. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. E também teve mudança no jogo do Guarani, na segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo do Bugre contra a equipe do Brusque acontece no domingo, inicialmente marcado para as 4 da tarde, agora passou para 7 horas da noite. Domingão de Páscoa. E o programa noturno do torcedor bugrino é acompanhar a primeira partida fora de casa. E tem outro detalhe, hein? O jogo inicialmente estava marcado para o estádio Orlando Scarpelli, casa do Figueirense, porque o Augusto Bauer, a casa do quadricolor, ainda está recebendo alguns ajustes, mas a CBF confirmou que o jogo acontece em Brusque. Vamos aguardar, Já tá na tabela. Vamos aguardar. Eu tô falando a manchete com base no que tá na CBF.
Hoje eu recebi uma mensagem aí, mas sei aí não. você- Pode mudar de novo. Mas se mudar de novo, eu venho amanhã e dou outra manchete, então. Vai ter que ser. E na Série B, hoje tem a abertura da rodada, mais uma, né, da Bezona. O Cuiabá recebe o Atlético Paranaense na Arena Pantanal às 7 horas da noite. Dourado é o 7º colocado com 4 pontos, enquanto o Furacão está liderando com 6 pontos, 100% de aproveitamento em 2 jogos. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Grande abraço, bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes CBN. Tem abertura de rodada da Série A também, a 4ª rodada, reserva para essa noite um jogo isolado entre Ceará e Vasco da Gama, 9h30 da noite, lá na Arena Castelão, em Fortaleza. O Ceará é o 8º colocado, tem 4 pontos ganhos, já o Vasco da Gama é o 4º colocado com 6 pontos, mas nesta noite não terá Felipe Coutinho, um dos principais jogadores da equipe, que será poupado, viu, Júlio? E a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Olha, ainda pegando carona neste bom jogo que abre a rodada do Campeonato Brasileiro, Ceará e Vasco, né? Vamos acompanhar aí a boa fase de Verratti. Verratti, quando chegou no Vasco, eu pensei, é mais um que chega aí, vai balançar a rede em alguns jogos, mas já tá indo embora. Muito pelo contrário. Jogador que ganhou muita identificação com o torcedor do Vasco, um jogador que assume a responsabilidade, mesmo o Vasco não passando por um bom momento, ele é o cara que representa a torcida dentro de campo e como cabeceia, olha, lembra muito um outro jogador, não revelado pelo Vasco, mas que ganhou projeção no Vasco, que é o Jardel, né, que foi um assombro nesse tipo de jogada. Então hoje uma grande atração lá no Castelão, Ceará e Vasco da Gama. Liberando as participações através do nosso WhatsApp 991869070. Fique à vontade para interagir conosco. CBN Esportes no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. Produção de stream é com Daniel França. Apresentação Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Bom dia para você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão.
Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Thaís Azevedo com informações do trânsito aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Alix da Cunha, sentido Anhanguera, tem excesso de veículos na saída da Avenida Benjamin Constant até a altura do BRT Campo Grande por conta de obras. Quem segue no sentido centro faz um bom caminho. Um outro ponto com obras, onde o motorista vai perdendo tempo, é a Rua Irmã Serafina. Tem excesso de veículos pelas duas pistas. As obras estão sendo realizadas pela pista da direita, próxima ali à Rua General Osório. O motorista tem que redobrar a atenção. Pela Anchieta, trânsito fluindo bem. Quem segue ali pela Orozimbo Maia também tem um ponto de obras na saída da Norte-Sul, isso sentido centro, antes de chegar ali à Rua Maria Monteiro, mas motorista reduz a velocidade mesmo a partir da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil e pela pista da esquerda na chegada à Rua Sacramento. Quem segue no sentido Norte-Sul vai fazendo um bom caminho. A Norte-Sul também tem um ponto de obras, sentido Viaduto Laurão, na chegada a Orozimbo, por ali tem uma pequena lentidão. Agora quem segue no sentido Taquaral, trânsito carregado da Rua Gustavo Ambushi até a Rua Novo Horizonte. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h19. A Monroe Amortecedores e a Monroe Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Somos Drive, somos ousados. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Toque de Ouro, com André Heller. 11h20. Nosso contato com o André Heller, o nosso campeão olímpico, que nos disse semana passada. Verdade. Voltaremos na terça-feira para falar de uma grande reação e foi isso que nós conseguimos. Foi exatamente o Olha Renata fez uma grande apresentação no final de semana para forçar o jogo 3. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo. Alô? Acho que tá dando... Atenção. Ele tá com problema, sabe aonde? Na internet. Tá dando ali os últimos ajustes. Foi muita emoção no domingo, vocês não estão entendendo. Jogaço. Muita emoção, André Heller não aguentou. E ó que ele tem experiência de quadra, que é o nosso campeão olímpico. Ele não aguentou tanta emoção, por isso ele até perdeu a voz quando nós chamamos o André Heller. Será que ele voltou? Oi, André, você nos ouve, sim ou não? Não, beleza. André. O coração dele tá apertado, né? Daqui a pouco a gente volta com o André Heller, vamos restabelecer o contato. Deixa eu aproveitar aqui e conversar com o Fábio Scheib, que ontem colocou o seu menor smoke. Isso. E esteve presente na festa da Série 2 do Campeonato Paulista, inclusive conversando com alguns convidados especiais, certo, Fábio Scheib? Exatamente, Júlio Nascimento. Ontem no hotel de Campinas tivemos a premiação, né? A seleção do campeonato da Série A2. Como não poderia ser diferente, a seleção dividida entre os dois times que garantiram acesso, né? Tanto o Capivariano foi campeão, quanto o Primavera também. Antes dos nossos
convidados, vamos detalhar a seleção do campeonato, né? Composta por muitos jogadores do Capivariano em Primavera. O goleiro foi o Vitor Hugo, do Primavera, o lateral direito Ricardo, do Capivariano, zagueiros Afonso, do Primavera, Leonan, do Capivariano, lateral esquerdo Tiaguinho, do Primavera. O meio-campo é formado por Carlos Eduardo, do Capivariano, Matheus Anjos, do Primavera e Bruno Silva, também do Capivariano. No ataque, Daniel Baianinho, do Capivariano, desculpe outra vez, Daniel Baianinho, Capivariano, e um outro que saiu da lista, que saiu dos dois times, é o Neto Berola, atacante, que é do Ituano, né, também, o Ituano que chegou às semifinais, e fechando o ataque, Vinícius Popó, do Capivariano, que inclusive foi o artilheiro da competição e o craque do campeonato. A revelação do campeonato foi o Pedro Arthur, do Primavera, meio-campista, e o melhor treinador, Fernando Marchiori, do Primavera. Vamos falar então com o técnico campeão, Hélio Cizenando, que vai falar sobre o seu trabalho, né? Sem a disputa da Copa Paulista, o Capivariano não vai disputar a Copa Paulista, e também as reformas no estádio da Arena Capivari. Acompanhando jogos, acompanhando o Sub-20 como um coordenador ali, vendo jogadores, né? Entrando em outros mercados, assistindo tudo quanto é competição, para ver o que nós podemos trazer, né? Já começar a analisar o mercado, correr antes, né? Em relação às reformas, né, já estão conversando junto com o prefeito, a federação, para fazer as reformas que tem que fazer. Eu acho que é bom para todo mundo, né? Aquele estádio já faz 10 anos, que acho que 10, 11 anos que deu uma mexida. Vamos melhorar ele, acho que é bom para todo mundo, para a região nossa ali. E eu torço para ter essas melhorias, né? Isso é uma atração, né, cara? Então, quando o cara vai para um estádio de futebol, ele tem que ser bem recebido, ser bem tratado, ter um bom banheiro, ter um bom bar, né? Ser bem recebido ali. O visitante que venha seja bem recebido, tem um gramado top para receber essas equipes. Acho que é isso que a gente torce pro bem do futebol também. Quem também falou conosco foi o Fernando Marchiori, técnico vice-campeão do Campeonato Paulista da Série A2, também conseguiu acesso e fala da participação do Primavera tanto na Copa Paulista, como também o futuro no comando técnico da equipe de Indaiatuba. A equipe jogará sim a Copa Paulista, quer buscar o calendário nacional, porém estamos conversando e vamos ver como que vai ficar a situação, mas iniciamos já uma conversa e eu gosto dali, as pessoas, né, do clube, Nenê, Igor, né, são pessoas maravilhosas que a gente gosta, então acho que não vai ter grandes dificuldades, mas estamos ajustando, tentando entender como serão esses próximos passos. Esse então os convidados, os técnicos campeão e vice-campeão, o Hélio e o próprio Marchiori também, campeão pelo Capivariano e pelo Primavera, viu, Julio? Maravilha, Fábio Scheib, muito, muito legal, né? E claro que já era de se esperar esse domínio aí do Capivariano na seleção do campeonato, afinal de contas foi o campeão e também do Primavera, por que não? Os dois finalistas e times que estarão na primeira divisão na próxima temporada. Muito bom aí a presença do Fábio Scheib nesse evento. André Heller está conosco, vamos fazer um teste então. Alô, bom dia, André Heller. Está nos ouvindo? Atenção, hein? Bom dia! Opa! Muito bom, é com emoção, assim como foi no final de semana, mas tal qual no jogo 2, vida, viu? Deu tudo certo, né, André? Eu estava aqui antes, eu fiquei no limbo. E eu estava aqui perdido no multiverso. E eu tô muito emocionado, na verdade, né? E eu estava dizendo, quando a conexão caiu, que eu não sou vidente, mas eu preguei que o time se recuperaria, né, gente? Eu lembro muito bem que falamos semana passada que esse tipo de dificuldade ou desafio faz parte da rotina de um atleta. O Vôlei Renata seguiu trabalhando e trabalhando muito e conseguiu um excelente resultado, porém, resultados passados não garantem resultados futuros, verdade, nem quando são vitórias, muito menos quando são derrotas. Então, o que vale agora é quinta-feira, depois de amanhã, a partir das 21 horas, no ginásio do Taquaral. Maravilha, e é justamente isso agora que a gente precisa pro Vôlei Renata, né? Entrar novamente ligado da mesma forma, e foi muito interessante ver que o comportamento, desde que o primeiro set no jogo em Joinville, ele começa da mesma forma do primeiro jogo, né? Os dois times alternando, Djalma de um lado, Adriano do outro, Ramacher de um lado, Bruno Lima do outro, e então essa trocação, Saraiva no bloqueio, dando um trabalho danado.
Então, foi um comportamento emocional muito interessante do Vôlei Renata nesse jogo, já mostrando uma melhora em comparação ao primeiro. Vem bomba no segundo também, né, Antônio Lupe? Vem bomba no segundo. Eu queria falar terceiro jogo, né? O jogo decisivo, André. Bom dia a você. Uma honra tê-lo aqui no CBN Esportes. Bloqueio. Eu fiquei muito contente porque eu gosto do bloqueio. Porque o bloqueio é tipo o carrinho no futebol, o toco no basquete. Ele é muito legal. E o tal do Michel, que joga no Joinville, ele, em alguns momentos, ali na marcação individual... Jogou aqui muito tempo, né? Jogou aqui também. Ele deu muito trabalho pro ataque do Vôlei Renata. Mas você vê que a questão do bloqueio dos dois lados foi o diferencial para que esse duelo tem se tornado aí um dos mais emocionantes destas quartas de final da Superliga. André, bom dia. Oi, Lupe, tudo bem? É verdade. O Michel, eu considero este atleta um craque, jogou muito tempo aqui no Vôlei Renata, e é importante ressaltar que o Michel é um meio, digamos assim, é um central fora do comum, fora do padrão, porque ele tem apenas 1,94, né, enquanto os outros centrais geralmente têm acima de 2 metros. É um craque, é um baita jogador em todos os sentidos. O bloqueio, sim, foi importante, mas aqui, Lupe, vale a pena a gente recorrer aos números, tá? Nós temos aqui, em termos de números, o próprio Joinville Vôlei fez 12 bloqueios, né? Para 4 sets é um número padrão considerável, mas o Vôlei Renata fez apenas 8. Então, sim, o bloqueio foi importante, mas que bom que não foi determinante. Em termos de números frios, e os números têm essa característica de serem frios mesmo, o Vôlei Renata fez apenas 8 pontos de bloqueio. Já o número de erros, que no primeiro jogo o Vôlei Renata errou um pouquinho mais do que o Joinville, e esse papel se inverteu. O Joinville teve 25 erros diretos, enquanto o Vôlei Renata 22. Mas aqui vale a pena ressaltar a eficiência e eficácia da nossa recepção. Nós tivemos, entre recepção positivas e perfeitas, nós tivemos mais de 80%, enquanto o Joinville teve apenas um pouquinho menos de 50%. E no que diz respeito à recepção perfeita, que é aquela recepção que chega exatamente na mão do levantador, e onde o levantador tem todas as possibilidades e oportunidades, o Vôlei Renata teve 31% de recepção perfeita, o que é muito bom. De novo, os números, eles são frios, eles nos dão um mapa de calor do jogo, mas como o Júlio falou, o fator comportamental e, obviamente, emocional é importantíssimo. E aqui vale ressaltar uma coisa que eu sempre digo: o atleta não treina para estar calmo no jogo, ele treina para estar lúcido, porque calmo ele nunca estará. É quartas de final, tem torcida, tem adversário, tem arbitragem, tem patrocinador, tem diretoria. Então, os atletas não treinam para estarem calmos, mas eles treinam muito para estarem lúcidos. E o Vôlei Renata jogou com muita lucidez. E aqui a última observação... Poxa, o Vôlei Renata ganhou e fez um jogo perfeito? Absolutamente não. Inclusive, digo que não foi dos melhores jogos. Foi um jogo razoável o suficiente para vencer. O bom é que mesmo jogando não tão bonito, a vitória veio e é o que nos interessa, inclusive na quinta-feira. Maravilha, André. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Estamos aqui na torcida para que dê tudo certo no jogo 3 e também na próxima semana a gente converse novamente sobre, quem sabe, uma grande vitória. Combinado, André? Combinado. Quinta-feira nos veremos lá no ginásio. Eu já estou tomando suco de maracujá para ficar calminho. Eu sim preciso ficar calminho do lado de fora. A certeza que teremos um grande jogo e o público que assistirá do jogo, acompanhar pela televisão e, sobretudo, na transmissão da CBN, com certeza sairá ganhando. Até quinta-feira. Valeu, André. Grande abraço para você. Agora 11h31. Seja bem-vindo à CBN Campinas.
Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Terça-feira, 15 de abril de 2025. A Polícia Federal faz uma operação no Rio de Janeiro contra uma quadrilha especializada em fraudar o sistema Caixa Tem, usado pela Caixa Econômica Federal para o pagamento de benefícios como Bolsa Família, Seguro-Desemprego e FGTS. Os agentes cumprem 23 mandados de busca e apreensão. De acordo com a investigação, o grupo aliciava funcionários do banco e de lotéricas. As pessoas recebiam propina para dar o acesso a contas sociais de terceiros pelo aplicativo. A China proibiu as companhias aéreas do país de receber mais entregas de jatos da Boeing em resposta à decisão dos Estados Unidos de impor tarifas de 145% sobre produtos chineses, segundo a Bloomberg. As 3 principais empresas aéreas da nação da Ásia tinham encomendado juntas quase 180 aviões da multinacional americana até 2027. Pequim também mandou as transportadoras chinesas suspenderem as compras de equipamentos e peças de aeronaves de companhias dos Estados Unidos. A iniciativa deve elevar os custos de manutenção dos jatos em atividade na China. O jogo entre Ceará e Vasco abre hoje a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o 4º colocado na tabela com 6 pontos e o Ceará está na 8ª posição com 4. Pela 3ª rodada da Série B, Cuiabá enfrenta o Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, o Flamengo enfrenta o Palmeiras e o Fluminense joga contra o Corinthians. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para atualizar informações do futebol paulista. Gabriel Dudziak está chegando para nos contar tudo. Após a derrota para o Fluminense no domingo, a diretoria do Santos decidiu demitir o técnico português Pedro Caixinha. O comandante, que chegou ao clube em 2025, dirigiu a equipe em 17 partidas na temporada, obtendo 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, 2 delas no Brasileirão deste ano. Ainda sem nenhum nome próximo de acertar contrato com o clube, a diretoria colocará o auxiliar César Sampaio como técnico interino do time. Na quarta-feira, o Peixe enfrentará o Atlético Mineiro, que também ainda não venceu na competição. O jogo será na Vila Belmiro e Neymar deve ter condições de ser titular novamente. O trio de ferro também joga na quarta. Às 6h30 da noite, o São Paulo visita o Botafogo no estádio Newton Santos. Luiz Gustavo, Oscar e Lucas ainda não terão condições de voltar à equipe, mas Caleri, que cumpriu suspensão, e Arboleda, que se recuperou de um problema na coxa, estarão de volta ao time, que será novamente comandado por Luiz Ubeldia, após ele também ter ficado fora do jogo contra o Cruzeiro por cartão vermelho recebido na segunda rodada. Às 7h30 da noite de quarta, o Corinthians recebe o Fluminense na Neoquímica Arena, provavelmente reforçado pelos retornos do lateral esquerdo Anrileri e do zagueiro Gustavo Henrique, que se recuperaram de lesões. Hugo Souza, Garro e Coronado, no entanto, ainda não reunirão condições.
No mesmo horário e dia, o Palmeiras enfrentará o Internacional em Porto Alegre. O zagueiro Murilo teve diagnosticado uma lesão na coxa e seguirá como desfalque depois de já não ter enfrentado o Corinthians. O mesmo ocorrerá com Mike, Lucas Evangelista e Rafael Veiga, que também não estiveram em campo no derby. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. Deixa eu dar um pulo aqui pelo nosso WhatsApp, meu caro Lupe, antes da gente embarcar nas informações do futebol campineiro. A galera participando pelo 998869070. Onde foi parar o Vinícius Popó? Foi pro Ituano. Pro Galo. O Carlão que falou que ele ia pra Ponte. Já estreou já, Fábio Scheib, o Popó aí? Estreou no último sábado contra o Brusque, empate 0-0, né, na abertura da Série C. Da rapaziada da Série A2, todo mundo é titular, Fábio? Tem o Bruno, né, o volante Bruno experiente, Silva. volante Bruno Silva, o Thiaguinho, lateral esquerdo, o outro Thiaguinho também, que era do Primavera também, todos jogaram no último sábado, sim, viu, Carlão? Bom dia, Carlão. Você acha que a Ponte, o Guarani, tem a obrigação de subir? É Rogério de Sorocaba. Cara, a obrigação, na teoria, tem. Agora, a hora que a bola rola, eu acho, não sei se a situação das equipes, né, faz com que eu não tenho tanta certeza de que vamos passar de passagem nesta Série C, né? Quando eu falo vamos, incluindo Ponte Preta e Guarani. Eu acho um campeonato muito difícil, muito complicado, não é igual a Série A2, né, na última passagem de Ponte e Guarani, da Ponte, né, em 2023, em que ela passou e atropelou, né, ela foi bem. A Série C é diferente. Além das grandes equipes, eu coloco o Náutico, o próprio Figueirense, tem as equipes estruturadas. O Maringá veio aqui contra o Guarani, fez frente, venceu o jogo. Então eu não acho que vai ser facinho, não, a Série C do Brasileiro. Bom, Fábio Scheib, o Emerson Dias quer saber se Jorge Sampaoli vai dar certo no Santos. Ontem teve uma reunião virtual entre Marcelo Teixeira, né, presidente do Santos, e o Sampaoli. O Sampaoli já passou pelo Santos, gostou muito da cidade, se ambientou muito bem a cidade e queria voltar. Até, inclusive, ano passado fez um belo texto pro Santos, também homenageando o Santos, e parece que tá dando liga isso daí, sim, parece que vai voltar. Eu não sei o temperamento dele, né, das últimas vezes que ele esteve no Brasil, né, principalmente no Flamengo, não foi um cara muito tranquilo. Agora com o Neymar e companhia, não sei como vai ser o temperamento do Sampaoli, mas tá um pouco em baixa neste momento, né, Julião? O Sampaoli que é de bike lá pro... Isso. Mas eu acho que atrapalha... eu acho que o dia a dia com o Sampaoli é complicado, né? Eu me apego muito naquela fala do Fábio Santos, que o Fábio Santos fala que o trabalho do Sampaoli como treinador é um trabalho muito bom, né? Os treinamentos, as atividades comandadas pelo Sampaoli. Agora, a convivência é difícil, né? O Fábio Santos falava que no Atlético Mineiro ele chegava numa segunda-feira, olá, bom dia, tá. Chegava na terça, nem olhava na sua cara, até ele ficava confuso. Conheço, cara. Né? E fora os problemas também da comissão técnica, né? No Flamengo não foi legal a passagem aí de Jorge Sampaoli e seus comandados, mas no Santos ele se identificou bem. Eu posso falar uma situação aqui que vai causar muita polêmica? Por favor. São 11 horas e 40 minutos. Repita. 11 horas e 40 minutos. O Santos joga amanhã contra o Galo, né? Isso. Atlético Mineiro. Quinta-feira. Quinta-feira? Isso, perdão. Quinta-feira. Cara... Não, é amanhã, peraí. Mas pode falar. Vai, hoje, independente, porque essa informação pra mim é muito importante. Vale muito. Então, este jogo, Antônio, é amanhã às 9h30 da noite. Quem vai comandar o Santos amanhã vai ser César Sampaio, um dos maiores volantes que esse Brasil já teve. Inclusive participou da Copa de 98 e fez 2 gols contra a Escócia. Uma bola, Sérgio. Muita bola. E foi de cabeça um dos gols. É o seguinte, eu não duvido se em caso de vitória contra o Galo, e aí depois o Santos pega quem? Você tem essa informação? O São Paulo no Morumbi. E ganha o clássico do São Paulo. César Sampaio é o novo técnico do Santos se ele conseguir 2 bons jogos com 2 boas vitórias. O elenco vai abraçar o César Sampaio. E aí não vai ter Sampaoli, não vai ter Dorival, não vai ter Tite, não vai ter Luiz Castro, não vai ter ninguém. Se o Santos encaixar 2 bons jogos contra Atlético e contra o São Paulo, César Sampaio vai ser o treineiro. Sabe por quê? Por quê? Porque ele é da bola. Neymar gosta disso. O pessoal lá gosta disso, é um cara, ele é muito simpático, pelo menos ele passa essa impressão nas entrevistas e até na forma de agir durante ali os vídeos e as imagens dos treinamentos. Desde quando ele assumiu esse cargo de auxiliar da comissão permanente, eu não duvido de César Sampaio ser efetivado em caso de vitória contra o Atlético
e um bom resultado e um bom desempenho contra o São Paulo. Se ele estiver afim, eu acho que se ele estiver afim de encarar a carreira como treinador, e ele realmente tem muito prestígio entre a boleirada por tudo que fez no futebol e pela pessoa que realmente é. O César é um cara muito agregador, né? Não é de se duvidar, acho difícil, eu não sei, eu acho que partindo dele, eu acho que ele não aceitaria. Mas o que o gol não faz no mundo do futebol, né? Então... Sampaio que é revelado pelo Santos, inclusive, né? Foi revelado nos anos 90 pelo Santos. A gente até conversou sobre isso há um tempo atrás, né, Carlão, nesses últimos dias aí. Trocado por Serginho Fraldinha pelo Palmeiras. Fabião. Avisa essa galera palmeirense aí dos últimos tempos que o Palmeiras já teve Serginho Fraldinha. Então, a gente vê os André Galácios da vida aí. O cara reclama que, fomos vice-paulista. E a defesa que a gente comentou ontem, cara. A defesa que a gente comentou. Martorelli, Denise. O Matheus tá dizendo aqui que o César marcou o primeiro gol da Copa de 98 e do Brasil naquele Mundial. O outro gol foi contra o Chile nas oitavas. Eu acho que foram 2 gols contra a Escócia, hein? Não, o da Escócia foi aquele gol contra, era pra ser do Cafu, né? Brasil, contra, exatamente. Mas eu acho que o César fez 3 gols, hein? Não sei, pode até confirmar. Foi 2 com o Chile. 2 com o Chile. Então ele marcou 2 contra o Chile e 1 contra a Escócia. 3 gols na Copa. Olha que Copa que fez o César Sampaio. Não, verdade, contra a Escócia ele fez aos 4 minutos de jogo e depois foi gol contra, do Tom. Que era pra ser do Cafu, né? Pô, dá o gol pro Cafu. O São Paulo será contratado hoje, o Sampaio não vai ser técnico, escreve aqui o grande Fabiano Oliveira. Tá bom. Santista, obrigado Fabiano pela mensagem. Mas eu prefiro o César Sampaio. Tudo bem que a atuação e resultado do Guarani foram abaixo da expectativa. Agora, viram no grupo do futevôlei da Arena Prado, dizendo que já temos um candidato, é demais. Oscarzinho, ontem eu sentei com o nosso presidente lá e bati uma caixa pra ele. Guarani, olha, pode ter mudanças que Carlão de Freitas idealizou, hein? E o comando da seleção brasileira, alguma novidade? Tá perguntando aqui o Murilo Lino. Se o César Sampaio não aceitar o Santos, ele vai pro Brasil. Empurrando com a barriga, né? Esperando o Ancelotti ser derrubado do Real Madrid. Sentei com o Rômulo Amaro ontem. Falei, Romão, meu parceiro, tantas cervejadas juntos. Falei, você tem que fazer isso no Guarani. Ele falou que ele vai fazer. Colocar o Sarará de volante, de zagueiro. Meu Deus. Ainda sobre a Série C, já teve a primeira vítima, né, de treinador. Marquinhos Santos foi demitido do Náutico já, viu, Júlio? E sabe quem que o Náutico quer? Vida que segue feliz. Professor Hélio. Professor Hélio dos sobe, Anjos. Né, cara? Se contratar, ele sobe. Tem muita identificação com o Náutico. Ele é bom nisso. Ele só saiu do Náutico por problemas com a diretoria, né? Na verdade, esqueci o nome do filho dele. Guilherme dos Anjos. Guilherme dos Anjos teve um embate ali com um dirigente na época, né? Isso deixou o ambiente muito ruim. Guilherme é meio emiliano, né? Assim, apesar de ser auxiliar, ele tem muita força. Porque, segundo o Hélio, é uma transição, né? Só que o Hélio não larga o osso também. E é igual o Ramon Dias. O Ramon tá dizendo que o Emiliano vai assumir o lugar dele no futuro. Só que no largo osso também é difícil, né? É difícil demais. Tá treinando todos os dias, né? 11 horas e 44 minutos. Voltamos daqui a pouco com informações de Guarani Ponte. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da consciência do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa EPTV. Juntos pela inclusão. Do vôlei, oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E pela Superliga B masculina, o Monte Carmelo bateu o JF Vôlei em uma final eletrizante e conquistou o título da segunda divisão do vôlei brasileiro. A equipe do Triângulo Mineiro venceu por 3-2 e conquistou o primeiro título do projeto. Tanto Monte Carmelo quanto o JV Vôlei, que é de Juiz de Fora, duas equipes mineiras, ano que vem estarão disputando a Superliga principal, que está em andamento. Jogos eletrizantes. Vôlei Renata encara a equipe do Joinville, dia 17, quinta-feira, às 9 da noite, no ginásio do Taquaral, valendo vaga para semi.
Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 48 minutos. Informações da Ponte Preta, que entra em campo no sábado, com atualização de horário então, né, Lupe? Não mais 4 horas. Eu falei pro Fábio, tudo 4 horas. O Fábio perguntava, conforme for acontecendo a competição, a CBF vai atualizando os horários. E foi isso mesmo que aconteceu, porque o jogo da Ponte, que inicialmente estava marcado para as 4 da tarde no sábado, passou para 5 horas da tarde. 1 hora de diferença, né, a pedido da emissora que detém os direitos de transmissão. Mas isso para o torcedor não impacta, porque o jogo é com os portões fechados. O torcedor da Ponte e o torcedor do Retrô, eles não terão acesso à Praça Esportiva, ao estádio Moisés Lucarelli, por conta daquela confusão no derby do ano passado, clássico de número 208. O Guarani venceu a Ponte por 1-0 em pleno Moisés Lucarelli, tivemos ali uma confusão e, por determinação do pleno do STJD, um jogo com os portões fechados, e por isso esse jogo acontece no sábado contra a equipe do Retrô. Em relação ao time, Júlio, ainda é muito precoce a gente falar a respeito da formação. Uma coisa eu tenho quase certeza: o Valentim não vai colocar o mesmo time que entrou em campo contra o Figueirense, porque o primeiro tempo foi muito abaixo. E quando ele realizou mudanças na equipe, a entrada do Elvis, a entrada do Dudu, a entrada do próprio Toró, que perdeu gols importantes, mas que mudou um pouquinho a cara do ataque da Ponte Preta, eu acredito em mudanças para esse duelo, primeiro em casa, mesmo sem a torcida. A Ponte, ela precisa vencer, porque a gente não pode esquecer de uma coisa interessante: a Série C é só um turno. Você não consegue, por exemplo, recuperar, empatou com o Figueirense fora, a gente vai tentar buscar a vitória em casa. Não, já foi. Figueirense agora, se a Ponte enfrentar de novo, é só no quadrangular se as equipes conquistarem a classificação para a próxima fase. Então eu acredito que pro duelo contra o Retrô, mudanças na equipe da Ponte Preta, principalmente no setor de meio campo e ataque. Que vai ser um desafio, né, Carlão? A gente viu isso no primeiro jogo, né? A dificuldade da Ponte no setor de criação, então é um ajuste importante aí pro Alberto Valentim fazer nos próximos jogos. O grande desafio, né? Porque apesar da Ponte ter feito um campeonato paulista legal, quase que classificou e tal, os jogos em casa foram muito ruins, né? A Ponte não conseguiu apresentar um bom nível, né, contra as equipes do nível dela, né? Que estão ali no patamar dela. Contra o Corinthians, contra o Santos, tudo bem, mas aí é um outro tipo de jogo. Mas contra o Botafogo de Ribeirão foi muito mal, contra a Portuguesa foi muito mal,
Contra o Guarani, ela passava por problemas antes das penalidades. Então a Ponte, para esse jogo contra o Retrô, vai ter que, né, o famoso banho de loja, né, Antônio Lupe? Isso. Que o senhor gosta muito. Eu adoro. Mas as mudanças com certeza vão acontecer. Eu acho que o Elvis mesmo tá um pouco mais gordinho novamente, mas deve jogar. Não sei se o Luiz Felipe continua, o Dudu mostrou um bom futebol lá em Santa Catarina. O Toró, mesmo com as loucuras dele, mas é um cara que deu movimentação, muito mais que o Vitor Andrade. Aliás, o Vitor Andrade não tá bem, né? Desde o Campeonato Paulista, demorou para estrear em virtude de lesão, mas ainda não apresentou um bom futebol. Não sei se ele tem lugar cativo desse time da Ponte Preta. Acho que o sistema defensivo tá ok, mas essas mudanças deverão ser feitas aí pelo técnico Alberto Valentim, porque é a obrigação da Ponte. A Ponte, ela precisa vencer os jogos em casa para sustentar uma campanha, para aí sim, fora de casa, belisca o empate aqui, uma vitória colar. Os tropeços acho que vão acontecer também, mas dentro do Moisés ela tem que fazer valer o fator campo. Muito bem, e... Então, aí agora tem o Guarani, né? O Guarani. E aí você me abordou na manchete quando eu disse que... O que você vai me mandar Não, aí? eu ia te mandar aqui, tá no Augusto Bauer mesmo. E o proprietário do estádio, Carlos Renault, conseguiu reverter a decisão da interdição. A briga é por causa de um bar, não é? A visão não, é o gramado, estádio. né? Gramado sintético. Porque o gramado não tem o padrão FIFA Quality Pro. Exato, né? Que é o sintético que a FIFA autoriza. Ele tem apenas... você tem... São várias categorias, né? Tá. Você tem o FIFA Quality, aí o FIFA Quality Pro, que é a exigência da CBF. Só que aí parece que teve um acordo ali com a federação e com a CBF para que esse jogo do Guarani seja lá, nesse gramado sintético. Depois o Brusque volta para Orlando Scarpelli. Então é só esse jogo do Guarani. Que confusão, né? Mas Série C é isso, gente. E gramado sintético, tudo leva a crer que é um gramado sintético nível Bruno José Daniel, né? Lembra? Do Santo André. Então, mas você se lembra de quando esse Você tá estádio... abaixo da exigência da CBF? Ele foi reformado e ficou muito engraçado na época, quando ele foi liberado pra Série B, quando o Brusque disputava, e aí o Brusque, eu não lembro o adversário, a transmissão balançava o pessoal que trabalhava ali na câmera embaixo da arquibancada, que tremia, e aí depois eles tiveram que arrumar toda essa situação. Então é um estádio que desde quando foi inaugurado, depois da reforma, ainda passa por algumas reformas pontuais. No Campeonato Catarinense, o Brusque não jogou lá no Augusto Bauer, então provavelmente esse jogo deve ser a estreia. Vou até confirmar isso aqui na casa do Brusque. Só um detalhe, teve também esse problema aí que o Carlão citou, bar, né? do bar, que eram janelas de um centro comercial que ficavam ali a 3 metros de distância para um dos gols ali, né? De um dos gols atrás do Augusto Bauer. Aí depois teve esse problema que para a Série C o Brusque precisava atualizar a categoria do gramado sintético, que não aconteceu. Por isso que a exceção foi aberta para esse jogo, mas depois ele volta para Orlando Scarpelli até se adequar ao gramado sintético. Justo contra o Guarani, né? Então. Gramado sintético já é um complicador. Jogo na casa dos caras, né? No Orlando Scarpelli, eu acho que seria melhor. O Guarani poderia até tirar proveito. Porque o Brusque mandou vários jogos na Série B lá na ressacada. E ele não tinha uma casa. E isso, com certeza, foi determinante pro rebaixamento. O Guarani enfrentou o Brusque numa Série B lá na ressacada. Foi estreia de campeonato. Acho que 2 temporadas. O jogo do ano passado, quando os dois já estavam rebaixados, foi no Augusto Bauer, que o menino Porfírio fez um dos gols, né? Na derrota do Guarani. Mas vai ser lá, então, pelo que tudo indica. O Júlio trouxe a informação. E tem um detalhe também, né? O horário. Esse jogo estava marcado para as 4 da tarde, domingo de Páscoa, hein? E passou para as 7 da noite. Então, o programa noturno do torcedor do Guarani vai, para quem celebra a Páscoa e tudo mais, vai ser o almoço com a família, descansa à tarde e à noite vem o sofrimento acompanhando o Guarani, porque se for o mesmo desempenho do primeiro jogo contra o Maringá, vai ser sofrimento. Então, até também por conta disso, o técnico Maurício Souza na coletiva falou que precisava estudar o que o Brusque pode proporcionar ao Guarani, mas tem que ter mudanças na equipe. Assim como nós destacamos na Ponte que o desempenho não foi legal, o desempenho e o resultado do Guarani não foram legais. Então, por isso, provavelmente com mudanças também na equipe. Tá começando a semana, até quinta-feira muita coisa deve acontecer lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa em relação a mudanças na equipe pro duelo contra o Brusque no estádio Augusto Bauer em Brusque, casa do quadricolor.
Casa do Quadricolor. Ou Marreco, né? Também você pode chamar de Marreco. Eles chamam mais de Quadricolor. Quadricolor. É porque o Marreco é o mascote, né? Lá tem a Fenarreco, que é muito tradicional, lá em Brusque. Vai mudar um pouquinho a estratégia do Guarani, sem dúvida nenhuma. Vamos... Cara, campo sintético e sem VAR, hein? A Série C, é verdade, Juliano. Não tem essa. Ninguém mandou cair, né? Quando eu fazia jogos do Guarani na Série C, entre 2014 e 2016, foi quando eu cobri a Série C pelo Guarani, peguei jogos em campos terríveis. Lá o campo do Macaé, lá, uma vez fui fazer jogo lá no Rio de Janeiro, nossa, gente. Eu fui em Edson Passos com o Guarani, foi Guarani Madureira, não foi nem no América, não foi nem o América. A praia é legal. Mas ela é uma pequena faixa de areia, né? Ela é reta, uma pequena faixa de areia, uma ciclovia, uma rua curta, né? Mas eu gostei bastante da praia lá em Macaé. É fria a água, né? Eu fui lá em Edson Passos, lá, Baixada Fluminense, perto de Nilópolis, lá, Beija-Flor e tal. Rapaz do céu, foi Guarani Madureira. O campo é do América, mas foi Guarani Madureira. E a polícia falou assim, terminando aí, Fernando César na Rádio Central. E eu falei, Fernando, vamos parar porque a polícia já falou. Eu só garanto a segurança com a delegação do Guarani aqui. E o Guarani, os caras já tinham tomado banho, eles iam vazar. Falei, vambora, não vem com o craque do jogo, não sei o quê, vambora, porque aqui não é brinquedo não, meu parceiro. Série C. Série C, velho, Série C, não tem conversa, é difícil. Rapidamente aqui pra gente finalizar, o Felipe de Campinas, será que o São Paulo vai brigar pra não cair? Não. Tá preocupado aqui o Felipe. Não. Mas título também não, hein, Filipão? Eu acho que é Copa Libertadores e olha lá, o São Paulo... Não, a Copa do Brasil? Copa do Brasil. Torneio mata-mata, sim. O torneio mata-mata permite São Paulo, permite Corinthians, Cruzeiro. Aquele assunto que a gente tem falado. Agora, Brasileirão, meu amigo... ontem até o Fabião chamou atenção pro Internacional, que eu acho que pode ser aí um time a atrapalhar a vida do Palmeiras e Flamengo, mas Brasileirão é elenco, não tem jeito. Pois não, Fábio. Não, amanhã pode ser a pá de cal aí pro Zubeldia, né? Se realmente tiver um resultado muito ruim lá no Rio de Janeiro, acho que a paciência do torcedor tricolor vai esgotar na manhã, hein? E é o Botafogo, hein? Botafogo. O Operário está estudando fazer uma arena com início nesse e no outro ano. Se sair, vão deixar a gente subir pra Série A e não tirar o pé na reta final, hein? Agora vai. Quem? O Operário Fantasma. Marcelo. E tem flertado com, fazendo boas campanhas na Série B. Sempre ali entre os 10 primeiros. Um bom estadual também, né? Melhor, né? Frequentando o outro G4. O Operário surgiu legal aí pro mundo do futebol. Tem muito tempo, mas surgiu num grande cenário aí de Série B. Fala pessoal, bom dia. Apesar do empate, eu acredito que com o retorno do desfalques a ponte vai ficar forte, retornando o Gé, o Elvis, o Emerson, o Everton Brito, acho que briga forte para subir. Abraço a todos, André Frajola. Aproveitando a mensagem do Frajola, acho que dá tempo. Cara, que confusão do Emerson Santos na ponte, a gente não comentou sobre isso, né? A ponte aceitou liberar ele pro Paysandu, só que entraram os representantes entraram muito tarde com um protocolo de rescisão contratual. Tudo não deu isso tempo. Foi na sexta, no fechamento da janela, né? Aí não deu baixa no sistema da CBF, ele ficou. E vai jogar. Mas aí tem um detalhe importante que eu tava comentando com o Júlio. O Emerson, ele tem contrato até o fim de abril. Confere até dia 30, se não me engano. 30, e aí? Ele vai ficar pra série... Porque pode renovar contrato? Eu acho que tá a janela aberta? Se renova o contrato... 3 meses, no mínimo, né? 3 meses. Mas será que pode renovar com a janela fechada? Acho que pode. Mas aí... Eu não sei. Eu acho que pode, sim. É uma situação que a gente precisa averiguar. Porque, por exemplo, se ele ficar até abril, aí ele vai embora, aí ele vai pro Paysandu, ele tem que esperar a janela de junho. De julho. Não, e se pra renovar também tiver que esperar a janela? Vamos estar perguntando aí pro... Essa é uma situação que a gente precisa... Amanhã a gente traz aqui departamento jurídico. Imagina o desespero dos caras na sexta-feira. Mas vacilaram, né? Aí os representantes vacilaram. Gente, 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Grande abraço a todos. Valeu. CBN Esportes Campinas.